Olá, bem-vindos a mais uma oração e ação da juventude. E hoje eu fui incumbido de trazer a mensagem, a reflexão, não só aos jovens da igreja, como também aos demais irmãos. E eu convido a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Assim diz o texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que o Espírito Santo ilumine os nossos corações em relação à palavra do Senhor. Bem, antes de entrarmos no texto em si, é importante atentar para o contexto. Alguns irmãos estão cientes que o livro de Apocalipse ele segue, tem algumas interpretações diferenciadas, ok? E alguns estudiosos entendem que as 7 igrejas do livro de Apocalipse diz respeito a 7 períodos da história do cristianismo e que estaríamos vivendo hoje o período da igreja da Laodiceia, então de frieza espiritual, de indiferença. Outros, isso é só uma linha de interpretação. Outros entendem que as 7 igrejas representam a igreja universal, só que a igreja que, desde o período da sua fundação até os dias de hoje. E boa parte dos estudiosos acreditam que as 7 igrejas, elas existiram no tempo e no espaço, são igrejas históricas. No período de João, existiam até mais igrejas na região da Ásia Menor. Pelo menos umas 3 igrejas. Mas nós entendemos que essas cartas eram para ser lidas nas demais igrejas também. E, com certeza, nós podemos extrair desse texto algumas aplicações para a igreja de hoje, a igreja de nosso tempo. É importante atentar também que a cidade de Esmirna, ela se equiparava à cidade de Éfeso no que tange ao volume de comércio e exportação. Então, era uma cidade próspera economicamente. Mas ali existia um forte culto ao imperador e também uma comunidade judaica. E essas eram hostis aos cristãos em Esmirna. Essas duas características apresentadas revelam a dimensão da perseguição que os cristãos sofreram em Esmirna. É importante atentar para esse contexto. E agora nós vamos entrar num texto a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É interessante aqui o termo anjo, que pode se referir a um ser celestial, um anjo, como também ao mensageiro. E nós acreditamos que diz respeito ao presbítero da igreja, ao líder da igreja, o pastor, são funções intercambiáveis aqui, pastor, presbítero. É interessante atentarmos para isso e não existe nenhum status nesse termo. Ao ser chamado de anjo, quer dizer que aquela pessoa deve, da mesma forma que os anjos, cumprir fielmente o seu serviço a Deus e a igreja também, porque lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que eles servem aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então não há nenhum status nesse termo e não é nenhum título, ok? Mas sim, lembrando de nossa responsabilidade e compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Bem, Jesus ele se apresenta aqui e dizendo que é o primeiro e o último. Ele faz isso nas 7 cartas, de uma forma peculiar, cada carta.
E ele diz, eu sou o primeiro e o último, está chamando a atenção para a sua eternidade. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que iniciou e consumará a obra redentora. E diz também que esteve morto e tornou a viver. Jesus chama a atenção para a esperança da ressurreição. É uma apresentação pertinente para uma igreja que estava sofrendo constantemente ameaça de morte. E então ele fala da ressurreição, que é a esperança cristã. Versículo 9, ele diz, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ao falar esse verbo conhecer, significa que ele conhece intimamente. A nossa vida não está oculta aos olhos do Senhor. Ele é o único capaz de fazer um diagnóstico perfeito da igreja. E ele diz, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. A igreja ela estava sofrendo uma perseguição. Por isso que ele fala tribulação. E também escassez econômica. E provavelmente estava ligado aos saques e também os bens dos cristãos em Esmirna estavam sendo confiscados. E por essa razão, a igreja ela estava passando por esse período de escassez. Mas Jesus, ele diz algo que é interessante, porém, os olhos de Cristo, eles eram ricos, materialmente pobres e espiritualmente ricos. É um contrastezinho aqui. E ele conheço a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. A igreja, além de sofrer privações materiais, hostilidade física, sofria também hostilidade verbal, calúnia, e segundo o texto, por parte dos judeus. Os judeus mencionados aqui eram judeus de raça, porém não eram espiritualmente judeus, não eram espiritualmente. Então eram uma capa. E ao rejeitar Cristo, eles tornaram-se instrumentos de Satanás. O texto diz aqui, congregação, sinagoga ou congregação de Satanás. Versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas é uma das expressões mais encontradas na Bíblia. E Jesus exorta aqui o seu povo, a sua igreja, a ter coragem ante essa perseguição iminente. É interessante porque Paulo, vendo ali o jovem Timóteo meio que desesperado, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diante de um cenário carrancudo e adverso, Paulo exorta ao jovem Timóteo, tenha coragem. Tenha coragem. Deus não nos deu o espírito de covardia. Ao contrário, mas de poder, de amor e de moderação. Então essa coragem, ela vem de Deus. E o texto deixa claro que o diabo não usa apenas a religião, como também o Estado. Ele incita as autoridades contra a igreja. Ele incita as autoridades contra a igreja. Por isso nós devemos orar por nossas autoridades. Paulo também exorta quanto a isso. E, por outro lado, o diabo, ele usa o Estado para pôr na prisão alguns cristãos e, por outro, Deus testa a fé ou a fidelidade desses mesmos cristãos. Isso significa que Deus tem o controle de tudo, inclusive o tempo que durará a provação. 10 dias. Aqui não sabemos se é 10 dias literal, creio que não pela história da igreja, mas a aprovação ela tem um prazo de validade. Ela tem um prazo de vencimento. Isso mostra a soberania de Deus sobre as circunstâncias, sobre a história da humanidade. Deus tem todo o controle, ele é soberano. E diz o texto, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa
da vida. Deus requer de cada cristão fidelidade, mesmo ante o horror de uma perseguição desse nível. Sejam fiéis mesmo ante a face da morte, mesmo que isso custe a sua vida. Ser fiel, e é óbvio que sem a graça de Deus não suportaríamos algo assim. Mas ser fiel. João exorta. E aí vem a promessa, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa não era um adorno, um enfeite, em si, destinado aos atletas vencedores dos jogos istmicos que existia ali naquela região. Da mesma forma, o Senhor coroará seus vencedores, aqueles que foram fiéis até o fim. E diz o versículo 11, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, em um comentarista chamado Joseph Seiz, ele apresenta um tratamento tríplice em relação ao texto. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Bem, primeiro, uma repreensão solene àqueles que se chamam de cristãos, mas nunca ou raramente abrem a sua Bíblia para estudá-la. Segundo, tudo que diz respeito à salvação, a conduta correta, depende da profunda atenção à palavra divina e o uso diligente de nossos privilégios, de ouvir, assinalar, aprender e digerir interiormente o que ela contém. Terceiro, todos têm a capacidade de prestar atenção e assim cabe a cada um usar essa capacidade. Ouvir aqui não tem, ela diz respeito apenas a um sentido humano, mas é perceber no íntimo a voz de Deus, a voz divina. O vencedor, diz o texto, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor não sofrerá a punição eterna. Interessante essa relação entre vitória, vencer e ser fiel. Interessante essa relação. O que significa vencer? Significa ser fiel. Mesmo ante as adversidades, mesmo ante as intempéries da vida. Isso é que é ser um vencedor. E é evidente que a nossa salvação não depende de nossa fidelidade a Cristo. Ao contrário, nós seremos salvos devido à fidelidade de Cristo. Porém, isso não nos isenta de responsabilidades. Santidade é uma exigência divina. E eu gostaria de fazer algumas aplicações do texto que acabamos de ler. Primeiro, nem todos tratam o tema riqueza dentro de uma perspectiva bíblica. O tema é pertinente, pois o próprio Jesus tratou do tema. Inclusive deu ao dinheiro o status de divindade. Está lá em Mateus 6, eles chamam o dinheiro de quê? As riquezas de Mamon, um deus do Oriente. Não é pecado ser rico. Pecado é tornar-se servo das riquezas. Pecado é viver em função das riquezas, fazer das riquezas a razão da vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21 diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É interessante que Russell Shedd diz, o falecido Russell Shedd, em relação a esse texto, ele diz o seguinte, o homem é regido por aquilo que ele valoriza. Ok? O que significa ser rico para você? Ou ser abençoado, próspero? A igreja de Esmirna era pobre materialmente, enfrentou dura escassez, privações, porém, no que diz respeito à vida espiritual, sobejava, era abundante, rica. Existem hoje muitos crentes ricos materialmente e pobres espiritualmente. E muitos pobres materialmente e ricos espiritualmente. Como também existem ricos materialmente e ricos espiritualmente. E existem pobres materialmente e pobres espiritualmente. Segunda aplicação. A igreja em Esmirna, juntamente com a igreja em Filadélfia, são as únicas igrejas não repreendidas por Jesus no livro, ou no livro de Apocalipse, nas cartas, eram imperfeitas, porém saudáveis, ao contrário das demais igrejas, que além de imperfeitas, estavam adoecidas espiritualmente. E eu penso o seguinte, o que Jesus diria da igreja hoje? Receberíamos elogios ou advertências? Eu deixo essa pergunta para a nossa reflexão.
Terceira aplicação. Vimos a relação entre vitória e fidelidade. É uma relação, né? Vitória, quem é o vencedor? É aquele que foi fiel até a morte. 50 anos após a morte do apóstolo João, Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo, né, de João, foi executado por se recusar a prestar culto ao imperador. Seus executores, no último momento, deram a Policarpo uma chance de negar a Cristo. Suas palavras foram as seguintes: não posso negar aquele que nunca me negou. Que Deus nos abençoe e que mesmo ante a face de provações, de lutas, que Deus, pela graça de Deus, sejamos fiéis, independente das circunstâncias. Que Deus possa nos abençoar como igreja, como crentes individuais. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Louvamos a Ti, Senhor, por essa grande revelação e que nossos corações estejam mais abertos à voz divina, à Sua voz. Que os nossos corações estejam mais abertos à Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar a Igreja Batista da Freguesia, possa abençoar a vida do pastor Rogério e sua família, teu servo que está na direção, o anjo que está na direção dessa igreja, possa iluminá-lo, Senhor, como também a toda a igreja, Senhor, conduzindo no desenvolvimento da fé, para que sejamos cada vez mais, Senhor, relevantes. Pai, abençoa também a congregação, Pai, no Jardim Carioca, derramando suas ricas bênçãos sobre aquele lugar, sobre aqueles irmãos, porque também temos um grande desejo de servir ali. Sermos esses anjos, Senhor, mas que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um de nós. Senhor, te agradecemos por esse momento, te agradeço pelo trabalho da juventude, seja à frente dos líderes, abençoando os líderes, a liderança da juventude, os jovens da igreja. Senhor, conduzindo, Senhor, em santidade, em obediência e integridade para o teu louvor e tua glória. Em nome de Jesus, teu Filho, é que eu peço e agradeço por tudo. Amém.